Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Renan, eu queria que você fizesse uma análise de Lula e uma análise de Bolsonaro. O Jair ou o Flávio? A família. Tá. Vamos lá. O Lula faz parte de um projeto que foi o maior, assim, ó, meu inimigo, tá? Inimigo histórico enquanto visão de mundo. Mas é o maior partido político da história do Brasil, que é o PT. E eu estudei muito o caso do PT, estudei muito como eles se organizaram, como eles fizeram, porque eu pretendo ter o maior partido político já feito na história, o partido que eu fundei agora no final do ano passado, que é a Missão. E estudando, né, eles pegaram o espírito do tempo, da época, dos anos 60 e 70, eles tiraram a turma da Guerra Armada, foram para uma construção institucional, pegaram o movimento operário que havia em São Paulo, nas periferias das cidades, e tornaram o Lula uma espécie de ícone, e enquanto o partido pegou as classes médias, fizeram as primeiras campanhas com a classe média balançando bandeira e tal, e chegaram ao poder, entretanto, e erraram muito. Eles não entenderam que o espírito do tempo dos anos 70 passou. E esse é o problema. O mundo havia mudado. Em vez de eles focarem em reformas de competitividade que levasse o Brasil para um caminho de crescimento igual a China teve nos anos 2000 e 2010, o Brasil ficou só falando em direitos, aumento de gastos, projeto social, Bolsa Família. Só isso. Você é contra o Bolsa Família? Sou contra. A diferença do remédio pro veneno é a dose. O Bolsa Família como um remédio para permitir que pessoas que não tenham, especialmente em cidades muito pequenas, condições de trabalhar, e é real. Você vai para uma cidade pequena no interior aqui da Bahia. Você não vai ter oportunidade de trabalho. Aquela família vai ter que se sustentar de alguma maneira. Aquilo é uma coisa que ajuda a pessoa a não passar fome, a sobreviver. Eu acho que é um ato humanitário e não custa muito. Agora, aqui no Brasil a gente costuma, né, extrapolar. E aí o remédio vira o veneno. 40% das famílias do Nordeste estão no Bolsa Família. A partir do momento que as coisas cruzam essa linha, as pessoas criam uma dependência e o próprio poder público deixa de lutar para criar atividade econômica nos municípios e passa a aceitar isso como uma realidade. Não pode aceitar como uma realidade. O PT aceitou isso. E o PT criou formas eleitorais e o PT evitou que o Brasil crescesse nos anos seguintes. E o PT se tornou inimigo do aumento de competitividade. O Xi Jinping, vou dar um exemplo, aqui na Bahia vocês estão com a presença chinesa muito forte. Sim. O Xi Jinping, ele tem um artigo falando do modelo de crescimento econômico da América Latina e ele dá uma varetada no modelo do PT aqui. Ele fala, esse modelo de política social, assistencialismo, criou pessoas preguiçosas, o Xi Jinping, o chinês. E nós não vamos seguir por esse caminho, é o caminho da produção, aumento do trabalho, aumento da competitividade. Nosso modelo vai gerar crescimento para a China e o modelo deles vai fazer eles ficarem para trás. Este é o modelo que a China, aliada do PT, adotou. O modelo contrário do petismo. Então eu prefiro ouvir o Xi Jinping, ouvir os chineses e falar, nós precisamos do modelo dos chineses. Muito trabalho, imposto baixo, leis trabalhistas flexíveis para você poder contratar e demitir pessoas, abrir e fechar empresas na maior facilidade, atrair investimento estrangeiro e fazer crescer economicamente. A gente aqui só fica falando, vamos distribuir, vamos aumentar direito. Distribuir o quê? Qual dinheiro e qual direito você não consegue garantir? Então, o modelo petista deixou a gente quebrado nessas... E o bolsonarista? O bolsonarismo... Vamos lá, Flávio e Jair Bolsonaro. Eles não têm sequer um projeto. Eles não têm nada. Eles têm uma impressão. E eles repetem chavões. Então, o PT é um partido, tem uma estrutura, tinha um projeto que representava a visão de um tempo equivocado e o Brasil está pagando o preço disso. O bolsonarismo é um culto à personalidade. Você perguntar, Flávio, me fala 5 projetos seus agora. Ele não tem a menor ideia do que ele vai falar. Não há ideia, não existe nada. Sério? É desesperador. Não tem nada. Não tem, eu conheço pessoas ao redor, não tem nada e não é pra ter nada. Porque é só sobre o culto à personalidade. É um culto vazio à personalidade. Ou seja, então ele é pior que o PT, na sua ótica? Eles são diferentes. Eu sempre falo, você prefere pegar ebola ou ser atropelado por uma carreta? Porque o PT, ele erra de maneira consistente, regular e pensada. Estudaram, leram e erraram. O Bolsonaro erra intuitivamente. Tipo, vamos por aqui, o caminho tá errado aqui. Sabe que tá errado e vai. Cara, é meio assustador. Totalmente. É meio assustador. O problema é o seguinte, os problemas brasileiros estão postos na mesa. As soluções, as políticas públicas que outros países já testaram para resolver os problemas brasileiros já existem. É só a gente olhar o que os outros estão fazendo, copiar e tocar. A gente não faz isso me desespera. Vamos lá. Uma coisa que me chama muita atenção, até falei isso aqui semana passada. Olha lá, viu? Eu tô olhando o YouTube aqui. Quando o Zé Eduardo... O Renan também tá olhando ali, ó, as frases que estão no YouTube. Eu não sei se ele tá olhando lá. Como é? Não sou fanática, mas Renan é meu candidato 2026. Aí o outro botou, o Jorge, você só vê a direita reunida com banqueiro e empresários. Nunca vi a direita reunida com povão. Eu acho isso injusto com o Bolsonaro. Eu acho o bolsonarismo um movimento popular.
Mas me diga uma coisa que me chamou muita atenção, até falei aqui quando o Zé Eduardo disse que você vinha, é a história de Flávio Bolsonaro dizer que se você participar de algum debate, ele não vai. Ele tá com medo assim? É medo? É receio? O que é? Também não entendi. Ele não vai no debate. Ele não vai no debate com você. Vocês têm processos um contra o outro? Eu nunca o processei. Dizem que ele disse que ia me processar. Eu não soube se ele me processou ou não. O que eu sei é assim. Ele imaginava que ele ia no debate pegar o Lula. E o Lula, por mais que seja esperto, sempre soube jogar bem no debate, é um homem de 82 anos. E ia ficar lá falando, o cara tá cansado. É um homem de 82 anos. O Flávio e o Caiado não vão falar, desculpa, o Zema e o Caiado vão ficar ali, olha, Flávio, tem uma pequena discordância com você, seus olhos verdes não estão tão bonitos hoje de manhã, sabe? E eu não, eu vou chabulengar ele. Você os tem dois, né? Os dois, eu vou chabulengar os Se dois. você estivesse no debate com os dois aqui, você tem um arsenal pros dois? Ah, vai ser uma delícia. Só que eu vou te falar, sem querer me achar, só de eu falar o que eu acho diante de uma câmera, da maneira ajustada, já vai gerar um contraste grande. E na hora de perguntar tanto pro Lula quanto pro Flávio, eles terão graves problemas em responder. Vai ser bem difícil eles lidarem. Bem difícil. O Flávio arregou. O Flávio entrou em contato com os emissores e foi fazer essa chantagem. De não ir pro debate? De não ia, porque ele foi dizendo assim, ó, debate pra ter relevância tem que ter eu, tem que ter o Lula. Se eu não for, não tem debate. Esse cara não tem que ir. Aparentemente, as emissoras, então não vá. Vai ficar uma cadeira vazia escrito Flávio. Ah, tá, porque eu pensei que... O Flávio não tá com esse reggae todo, mas que ele tá achando que ele tá... Não tá com esse reggae todo. O Flávio, pra vocês entenderem, ele não vence o Lula no segundo turno. Não, isso já antes do escândalo tava bem complicado. Hoje, depois do escândalo, o Flávio não vence sob nenhuma hipótese o Lula no segundo turno. Então, o Flávio não é visto mais pelo eleitor antipetista como essa força. O Flávio virou um tigre de papel. Porque a partir do momento que todo o eleitorado entender que ele não vence o Lula no segundo turno, o eleitorado vai procurar outro candidato. É isso que vai acontecer. E as emissoras de TV que antecipam esse processo já sabem disso. E no Nordeste? Vamos lá. Você falou da força do lulismo no Nordeste. Isso é claro para todo mundo saber. Né? Como é que você pretende ir para cima do Lula no Nordeste? Eu estou vendo já que você já está viajando e correndo rádio, mostrando quem é você. Né? Isso é importante. Eu lhe pergunto, essa força do Lula no Nordeste é imbatível? Não, eu tenho notícias muito boas para quem quer tirar o lulismo do Nordeste. O lulismo no Nordeste é uma força que cansou. Porque o Nordeste, veja só, uma coisa é a propaganda. Outra coisa é, o Nordeste se desenvolveu nos últimos 20 anos, quando comparado com o resto do Brasil? Não. Quem desenvolveu foi o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, Rondônia desenvolveram, Paraná desenvolveu. Então quando eu olho, o Brasil que desenvolveu é o Brasil mais antilulista possível. É o Brasil que fez o receituário contrário. É o Brasil do agro. E as regiões do Nordeste que mais se desenvolveram foram justamente as regiões que não estão dentro do, vamos colocar aqui, do mindset do lulismo. A região do agro, o oeste da Bahia, o sul do Maranhão, o sudoeste do Piauí, o tal do Mato Piba. Mesmo em Pernambuco, você vai pegar a região de Petrolina. Petrolina, agro. São justamente, vamos dizer, lugares que não fizeram a lição de casa do PT. Então o contraste está claro. E as pessoas do Nordeste, depois de mais de 20 anos, desde que o Lula chegou ao poder em 2003, continuam migrando para outros estados. A população da Bahia está indo embora. Salvador diminuiu a população. A Bahia diminuiu a população. O modelo petista de governar não deu bom no Nordeste. Há, por parte das pessoas mais velhas, uma espécie de uma generosidade com o Lula, uma identificação. Isso está claro. Eu rodei cidades pequenas no Maranhão, conversar com as pessoas mais velhas é muito difícil. Só eles olham pra mim e falam, é Lula! Eu falo, meu senhor, deixa eu explicar, é Lula! Ok. Mas o filho dele não tá assim. O filho dele tá, não, eu sou entregador, tô trabalhando, não, tá difícil, não. É mais jovem, né? Mais jovem. O cara, roubaram meu celular tal dia, a violência chegou na minha cidade. A chegada do crime organizado nas cidades do interior do Nordeste, o celular permitiu, isso aqui é uma reflexão que o Lula não estava pronto. O celular e as redes sociais permitiram que aquela pessoa visse que no Brasil, não na TV, no mundo, no Brasil, outra vida é possível. Que tem gente ganhando dinheiro, tem gente vivendo melhor do que nos rincões que ele vive. Tem gente que na idade dele que não precisa de bolsa familiar. Esse cara fala, pô, mas eu não quero ter essa vida ruim aqui. E aquela pessoa fala, eu quero mais. Só que ela não consegue mais. E ela começa a olhar pra classe política enganando ela. Comprando o voto dos familiares dela. Falando assim, não, fica tranquilo, eu vou te dar um empreguinho na prefeitura. O cara falou, mas eu quero alguma coisa, eu quero mais. Então ele não tá tendo esse mais. Isso mais a chegada do crime fez com que um público
até seus 30 anos, esteja muito pistola com o PT. E é por isso que eu resolvi rodar nos lugares mais petistas possível. Pô, eu fui no Maranhão, interior do Maranhão. Lugares que o Lula faz 80%, 75%. Piauí, Ceará. É onde eu fui. Rodei interior do Ceará, eu rodei interior do Rio Grande do Norte, eu rodei Maranhão inteiro. Você sentiu que... Senti e a nossa resposta ecoou. Outra coisa, essas pessoas não viraram bolsonarista na rejeição ao Lula. Porque eles também não identificam nada no bolsonarismo. O bolsonarismo não fala nada pra eles. Sabe o que o bolsonarismo fala? Que foi o que o Bolsonaro fez no final do mandato? Fica tranquilo que eu vou te dar um auxílio maior do que o Bolsa Família. É tipo, entendi, uma disputa pra ver quem paga mais. E eu tô falando, cara, eu não quero que você fique no Bolsa Família. Eu quero que você ganhe grana e eu vou matar os bandidos que estão te assaltando. Cara, tá, esse cara tem um ponto. Isso faz sentido. Por isso que o Maranhão, eu já passei de 6% no Maranhão. Importante. Tem pesquisas municipais no Maranhão me dando 9, 11% no Maranhão. E entre os jovens eu tô passando a rapa.